Esses dias eu fiz um experimento muito interessante. Eu coloquei num grupo de defensores do Haddad perguntando quem eles achavam que a Globo defendia. Quase 100% achavam que a Globo estava defendendo o Bolsonaro. E aí, num grupo do Bolsonaro, eu perguntei quem vocês acham que a Globo defende? E aí eles quase 100% disseram, cara, que é o Haddad. Ou seja, eles dois têm a visão totalmente oposta da mesma coisa. Isso é muito interessante. Eu quero discutir isso com vocês agora, por que isso acontece e dar um jeito de ajudar vocês a ter uma visão mais objetiva. Utilizar esse método tão interessante chamado ciência para fazer a gente se posicionar melhor diante da realidade, tá bom? Meu nome é Luciano Lacerda, eu sou historiador, mestre em História, doutor em Educação e faço pós-doutoramento pela Universidade Federal de São Carlos em Educação Especial. Então vamos continuar a nossa conversa aqui. Quando a gente olha para a realidade, a gente tende a enxergar a realidade a partir daquilo que nós acreditamos, das nossas crenças, daquilo que a gente defende. Então, você deve se lembrar daquela briga de criança, sabe quando duas crianças estão brincando, principalmente quando é irmão, eles brigam num certo momento, a mãe fala assim, o que aconteceu? Pergunta para um, ele conta uma história. O que aconteceu? Pergunta para o outro, conta outra história. Mas eles dois viveram a mesma coisa. Mas mesmo assim, eles têm uma percepção diferente da realidade. E claro, cada um conta a história que lhe privilegia. Mas não é porque ele está mentindo para se privilegiar, embora isso possa ocorrer. É porque ele vê a realidade a partir daquele ponto de vista. Isso é chamado de viés. Viés. Os vieses são muito bem explicados, trabalhados neste livro, muito interessante, chamado Ciência e Pseudociência, do professor Ronaldo Pilate, que saiu pela editora Contexto. Saiu agora em 2018. É um investimento interessante. Mas você também pode pensar o seguinte, que você também está submetido a vieses. E o que é a ciência? A ciência é uma sistemática para a gente tentar conhecer a realidade de maneira mais objetiva possível, isto é, se afastando o máximo possível dos nossos próprios vieses. Esse é o elemento mais importante do chamado método científico. O método ele é para eliminar vieses, ou para reduzi-los, né? Ou seja, o método é uma defesa contra nós mesmos. Bom, mas tudo bem. E a Globo? E aí? Como é que eu faço para saber se a Globo ela é a favor do Haddad ou ela é a favor do Bolsonaro? Então, eu vou dar algumas sugestões aqui só para vocês entenderem. Acho muito difícil alguém fazer isso individualmente, mas para a gente entender como a gente pode fazer com tudo. A gente pode, inclusive, escolher um candidato a presidente a partir de um método científico, né? Como é que seria isso? A primeira coisa importante, já que o método, lembrando, é para nos proteger contra nós mesmos, é estabelecer o critério previamente. Eu estabeleço qual é o critério. Então, por exemplo, vamos falar sobre Rede Globo, por exemplo, Jornal Nacional. Digamos assim, eu não vou analisar a Rede Globo inteira, porque tem uma programação gigante e é muito difícil pesar as coisas. Eu teria que fazer cálculos muito complexos. Vamos pensar só naquele que tem a maior relevância. Como é que eu descubro que tem maior relevância, por exemplo, em termos de jornal? Eu vou lá e vou ler os números do Ibope, qual que tem maior audiência. Chega a maior quantidade de pessoas, acho que é um critério bastante objetivo. Então, nós diríamos, por exemplo, que é o Jornal Nacional. Então, vamos imaginar que durante um certo tempo, por exemplo, um mês, a gente fizesse a contabilização, a quantificação dos programas, das reportagens sobre os candidatos. Então, por exemplo, eu poderia avaliar quais são as reportagens que são a favor. Então, eu tenho que criar... O que é uma reportagem a favor? É quando diz que apresenta o nome do candidato, que diz que alguma coisa que ele está propondo é favorável. Então eu posso utilizar palavras-chave para determinar se aquela reportagem é favorável, por exemplo, né? E aí eu posso ter reportagens contrárias, por exemplo, quando diz o candidato tem tal programa, tal coisa que falhou em tal lugar, que não funcionou em tal lugar, desaprovado por tal população. Então eu posso criar um critério para determinar aquilo que é contra. Então, eu só vou considerar contra ou a favor quando for bem forte, né? Eu posso também considerar, por exemplo, reportagens que sejam ambivalentes. Que tem, assim, por exemplo, um dado ruim e um dado bom. Por exemplo, projeto de tal pessoa aumenta o emprego, mas diminui a renda. Então, você tem as duas coisas presentes no mesmo texto. E eu também posso ter reportagens neutras. Fulano registrou hoje a candidatura. Isso é neutro, não é nem a favor nem contra. Esse é um critério. Se eu estipulo esse critério previamente, eu vou lá e meço. E aí eu já tenho o critério antes. Porque se eu simplesmente deixar as pessoas assistindo, por exemplo, vou imaginar que é uma reportagem sobre... Se eu vou fazer sobre o Lula ou sobre o Bolsonaro. Então o Lula aparece, ou sobre o Haddad e o Bolsonaro. O Haddad aparece 10 minutos falando bem do Haddad,
10 minutos falando mal. 10 minutos falando bem do Bolsonaro, 10 minutos falando mal. O eleitor do Haddad vai ver aquela informação contra o Haddad, vai ficar indignado porque não concorda com nada daquilo e eventualmente ele vai achar que fez muito mais do que o que realmente foi. Essa é a impressão que a gente tem, né? Esse é o viés. Agora, se eu estabeleço previamente o critério, meço, isso me ajuda a ter um maior controle sobre essa minha própria percepção. Essa é a primeira coisa, então, importante. Critério anterior, certo? Segunda coisa, muito importante, a gente entender que, mesmo assim, mesmo tendo um critério, a depender do tipo de fenômeno, principalmente, é importante ter uma validação externa. Por exemplo, se eu fizer isso e pedir para uma outra pessoa, estabelecer os critérios, pedir para outra pessoa avaliar, eu avalio, outra pessoa avalia. Então eu tenho uma validação externa. Se ela chegar aos mesmos números que eu, significa que aquilo está bem objetivo, aqueles critérios estão bem objetivos. Se ele chegar a números diferentes, eu posso procurar aí um meio termo. Agora, se for muito diferente, tem alguma coisa estranha nesse critério. Esse critério não está claro o suficiente. Então a validação externa é uma outra ferramenta importante. Imagina se você dissesse o seguinte: eu vou escolher o candidato a presidente, mas não me importa o partido, não me importa nada, em princípio. Eu vou estabelecer quais os critérios. O que eu quero do próximo presidente? Quero tal coisa. Então eu vou procurar tal coisa no plano de governo a partir de tal critério. Qual é o peso que tem a proposta de tal coisa? Aí eu estabeleço o peso antes da eleição, antes deles propuserem, que eles propuserem qualquer coisa. Qual é o peso da experiência? Então eu vou colocar aqui, tem experiência, é bom ou é ruim, qual é o peso? Eu estabeleço aqui o partido, né? Qual é o critério que eu vou avaliar o partido? Por exemplo, a quantidade de pessoas denunciadas na justiça ou a quantidade de denúncias do próprio candidato. Eu só vou considerar a denúncia se já tiver algum tipo de decisão ou não. Qualquer denúncia, mesmo que não tenha decisão de nenhum juiz, eu vou considerar também. Eu posso simplesmente estabelecer tudo isso previamente. Quando vier as eleições, eu comparo aqueles candidatos que estão postos com o critério que eu estabeleci, e aí eu tenho uma escolha muito mais objetiva do que nós temos. Que normalmente a gente é afetado por emoção, por influência das pessoas, por uma série de elementos aí. E aí a gente consegue aplicar o método científico para nos proteger de nós mesmos. Ou seja, para não pensar uma coisa, ter uma certa visão de mundo e muitas vezes votar numa pessoa que tem uma visão contrária, que pensa o contrário por algum contexto que você foi influenciado. Isso pode acontecer. Isso é muito comum acontecer. Se você veja, tem uma coisa muito clara que a gente pode comparar. Aquilo que os políticos fazem lá em Brasília coincide com aquilo que a população brasileira quer? Com aquilo que a população brasileira deseja? Não. Nunca coincidiu. Mas por quê? Porque isso quer dizer, obviamente, que as pessoas querem uma coisa e elas elegem uma pessoa que não representa o ideal que elas têm. Né? E tem um problema aí, tem um desencontro aí. E a gente pode resolver o desencontro com essa ferramenta aqui. Agora, tem uma surpresinha para você interessante. E se eu te contar que isso já existe? Já existe uma ferramenta que faz isso, com a Folha de São Paulo, o Estadão, e o Globo e o Jornal Nacional. Se chama Manchetômetro. Eu vou colocar aqui na descrição. Foi feito pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e faz um acompanhamento muito, muito sério de todos os órgãos de imprensa e torna isso público. Você pode ir lá e ver. Todos esses critérios que eu enunciei aqui são critérios deles. Então, nos jornais impressos, que eu não falei, eles usam a manchete e os artigos de opinião, aqueles primeiros que são mais influentes, porque mais pessoas leem. Há muitas pesquisas demonstrando que as pessoas leem mais essas partes. Ou seja, a gente já tem um instrumento para isso, ficou muito mais fácil. Você vai lá e vê se a Globo está apoiando esse candidato ou aquele candidato. Se o Estadão está apoiando este ou aquele. Bom, claro que você pode dizer, não, eu não confio porque a UERJ é de um bando de comunista ou, sei lá, um bando de reacionário, o que você achar. Né? Aí você faz o seguinte, olha a dica interessante. Você cria esses critérios, você pega esses critérios e você faz análise. Né? Com um grupo de amigos, por exemplo, você faz análise, com validação externa e tudo isso. Aí você vai lá e compara com os dados que a UERJ fez. E aí você vai ver que é muito parecido, porque eles fazem um trabalho muito sério, sem viés para nenhum lado. Espero que essa dica te ajude aí não só a escolher candidato, se posicionar diante dos órgãos de imprensa e diante de uma série de contextos na sua vida. Um abraço.